Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos felizes com o Senhor Jesus por podermos estar aqui para juntos nós ouvirmos a sua palavra. Deus já tem falado conosco, usado os departamentos da nossa igreja, e Deus tem uma palavra a falar aos nossos corações. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, o capítulo de número 4. Carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Quem encontrar, por favor, abra também a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 17. Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 13. Diz-nos assim o texto. Glória a Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos tessalonicenses, o capítulo de número 4, o versículo de número 13, diz-nos assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 17 do livro de Atos. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou sobre ele as Escrituras. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto, ou de 2 textos muito conhecidos, aonde Paulo, apóstolo de Jesus, ele vai escrever. Me chama a atenção porque o cenário que está sendo escrito aqui é da igreja primitiva. O cenário aqui é pós-morte do Senhor Jesus e ressurreição. O cenário que nós estamos nos deparando é também após aquilo que Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 8, Lucas, o evangelista, ele vai escrever. Porque nós sabemos que Lucas, quando estava diante da circunstância onde Jesus, ele fora assunto aos céus, a Bíblia vai nos dizer assim, que estando, pois, Jesus juntamente com seus discípulos, aqueles que aguardavam, aqueles que estavam aguardando aquilo que eles disseram para que eles permanecessem em Jerusalém, nós vamos nos deparar aonde eles tiveram a oportunidade de ver Jesus ser assunto aos céus, de tal forma que, quando Jesus estava sendo assunto, ou seja, Jesus estava sendo elevado, estava subindo aos céus, o texto vai nos dizer assim, que os homens começaram a olhar atônitos, eles começaram a olhar espantados, eles começaram a olhar perplexos diante daquela situação. Robert, perplexos por quê? Perplexos pelo fato, de irmãos, estar ali acontecendo não era um simples milagre a respeito de uma cura de uma dor de cabeça, não estava acontecendo ali um simples momento aonde os judeus estavam vendo mais uma manifestação. Eles estavam diante de um homem que havia morrido há 40 dias e agora ele estava ressurreto. Quando eles olhavam para aquele homem, eles conseguiam perceber que ele era o Filho de Deus, porque o texto vai nos dizer assim, que um pouco antes, Jesus havia se manifestado aos seus discípulos, e ele fez com que o corpo dele sim, fosse agora transformado, mas as chagas que haviam nas suas mãos, ainda encontravam-se abertas. Os discípulos olhando atônitos e olhando Jesus ser assunto aos céus, e 2 varões de brancos, vai nos dizer o texto, se colocaram um à sua direita e outro à sua esquerda, e eles então disseram àqueles homens, varões galileus,
Por que vocês estáis perplexos? Por que olhais desta forma? Esse mesmo Jesus que está subindo, esse mesmo Jesus que está indo, ele voltará outra vez para buscar os seus. Me chama a atenção porque o cenário dera continuidade. Atos capítulo 2, nós vamos ver que agora aqueles 120 irmãos que permaneceram buscando a presença do Espírito Santo, eles foram batizados e batizados com fogo. O texto vai dizer assim que se vinham língua como que repartida sobre a sua cabeça como que de fogo. Capítulo de número 3, nós vamos nos deparar com mais um cenário de milagres, aonde eles estavam chegando à porta do templo Formosa e haviam sido revestidos de poder aqueles discípulos, e eles agora lhe depararam com um homem que era coxo, e eles então olharam para aquele homem que lhe pedira a esmola, lhe pediram uma moeda, e então João olhou para ele e falou assim: eu quero te dizer uma coisa, nós estamos dando continuidade ao ministério de Jesus, aquilo que ele nos ordenou que nós fizéssemos, eu e o meu amigo aqui, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, levanta e anda no nome de Jesus. O texto vai dizer, irmãos, que aquele homem se colocou de pé, porque quando Jesus faz um milagre em algum lugar, a manifestação é muito clara, não tem essa de levar para casa para aprender a andar, para aprender a falar, para depois ser curado, depois de uma semana, diácono Ziel. Quando ele faz, nós já ouvimos aqui que quando ele quer fazer, ninguém pode parar a boa mão de Deus. Os textos sequenciais vai falar a respeito disso. Capítulo 6, Atos, vai falar a respeito da perseguição. Capítulo 9, Jesus vai salvar um homem. Um baixinho arretado, irmãos. Um homem que ele abraçou a causa do evangelho, e o nome deste homem era Saulo de Tarso. Nós vamos ver então a Bíblia dizer que este homem aceitou a fé, aceitou a causa do evangelho, aceitou por amor aquilo que Jesus lhe mostrara numa visão, se demonstrando quem era o Cristo para ele, e esse homem então começou a fazer com que o evangelho fosse proclamado. Robert, por quê? Porque em Atos capítulo 8, 1 e 8, nós vamos ver Jesus dizendo para os seus discípulos que eles teriam testemunhas dele, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Paulo então começa as viagens missionárias que nós conhecemos, e grande parte das igrejas que foram fundadas no continente europeu e no continente asiático, foram por causa das viagens do apóstolo Paulo. Mas me chama a atenção em especial o capítulo 17 de Atos, porque vai dizer que Paulo agora, ele fora a uma cidade, o texto diz assim: e passando por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Perceba que agora ele saiu da obra que Deus o havia chamado, e ele vai passar por duas cidades. O texto vai dizer que uma delas se chamava Anfípolis, a segunda se chamava Apolônia. Mas me chama a atenção porque Paulo passando ali, ele chega em Tessalônica, que era um pouco mais à frente. A história vai dizer assim, irmãos, que a cidade de Tessalônica era uma cidade com aproximadamente 200.000 pessoas. Paulo estava agindo de forma muito estratégica e chegou na capital da Macedônia, na cidade chamada Tessalônica, e começou então a fundar uma igreja. Mas o que me chama a atenção com muita clareza é que quando Paulo chega naquela cidade, o texto vai dizer assim que ele tinha um hábito, pastor Elias. Ele chegava ali e ele sabia quem ele ia procurar para falar a respeito de Jesus. Porque Paulo tinha uma eloquência muito clara, ele conhecia a respeito da lei, e ele dizia assim: os primeiros que eu vou evangelizar vão ser os meus irmãos judeus. E ele procurou então uma sinagoga judaica para que pudesse falar a respeito do amor de Jesus. E o que me chama a atenção neste texto é porque o versículo de número 2 vai dizer assim que, como por costume, ele chegou na sinagoga e ele começou a anunciar a respeito de Jesus agora. O texto não diz isso, mas eu começo, irmãos, a refletir que Paulo pode ter sido agora subjugado por alguns que estavam naquela sinagoga, porque muitos dos que estavam ali não acreditavam na ressurreição. Muitos dos que estavam ali não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus que havia se encarnado, que havia vindo sobre a terra para poder cumprir aquilo que os judeus tanto esperavam. Mas Paulo não teve temor.
O texto vai dizer assim que por 3 sábados, aproximadamente 21 dias, ele se manteve na cidade de Tessalônica. Mas quando alguém, irmãos, resolve falar a respeito do amor de Jesus, falar a respeito daquilo que Deus ele coloca no seu coração, quando a igreja ela resolve se posicionar mediante aquilo que nós fomos chamados para fazer, que é proclamar as boas novas de salvação, nós podemos esperar porque a perseguição virá, os dias difíceis virão, nós sabemos que as portas do inferno vão tentar se levantar contra nós, mas Jesus deixou-nos uma promessa e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. As portas podem até se abrir, mas elas não vão ficar abertas, porque o nosso Jesus, ele é poderoso para se levantar e para poder intervir na minha vida, na sua vida, na tua causa e na causa de todos nós que estamos aqui nesta noite. Robert, você tem certeza que ele faz isso? Jesus, ele se levanta para poder fazer com que alguém agora seja socorrido. Atos capítulo de número 6, a Bíblia diz que o diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele estava diante de uma circunstância de apedrejamento por causa de falar a respeito do amor de Jesus. O texto vai dizer assim que quando ele estava sendo apedrejado, irmãos, uma das mortes mais tristes que existiam no meio do povo de judeu, porque enquanto a pessoa não morria, não acabava o seu fôlego naquele ambiente, eles não paravam de lhe lançar pedra, mas Pedro estava, ou melhor, Estevão estava sendo apedrejado, e diante daquela circunstância, ele falou: Senhor, perdoa o que eles estão fazendo, porque eles não sabem a forma com que eles estão agindo. E ele permaneceu então com os olhos fitos, olhando para o céu, quando o texto vai nos dizer que Estevão teve uma visão, e ele viu então o trono de Deus, e viu Jesus se levantando da destra de Deus Pai. Robert, para quê? Porque ele sabia que alguém estava assim, morrendo apedrejado, mas estava morrendo por uma santa causa, por uma causa que ele estava ali defendendo, que é o Evangelho. O grande problema dos nossos dias irmãos, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é que muitas mensagens estão sendo trocadas dos púlpitos do nosso país e fora do país, e ao invés de se pregar a respeito do arrebatamento da igreja, de salvação de almas e de tantas outras coisas mais, se prega de carro, de casa, de chave, mas nós somos uma igreja que acreditamos no arrebatamento da igreja. Eu não sei você, mas desde que eu cheguei nessa casa de oração e dobrei os meus joelhos, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, porque eu me lembro quando eu ainda era um pouco mais jovem, e eu tive um pastor e ele falava, quando alguém canta, quando alguém fala, quando alguém pronuncia a respeito do céu, e a igreja não é impactada, alguma coisa de errado está acontecendo, porque nós estamos aqui neste mundo, queridos irmãos, mas muito em breve nós vamos ser levados daqui, muito em breve nós vamos morar para sempre com o Senhor Jesus. Muito em breve nós vamos fazer com que a visão que foi revelada para João, que as nossas irmãs cantaram aqui, nós vamos fazer com que essa visão ela se cumpra na vida de cada um de nós. Paulo vai ficar por 21 dias na cidade de Tessalônica junto com os judeus, fazendo uma exposição e uma demonstração a respeito da crucificação de Jesus, a respeito do sacrifício vicário do nosso mestre. Mas Robert, por que ele fizera isso? Porque ele queria demonstrar para aqueles judeus que era necessário que aquele que nasceu na casa de um casal muito simples, José e Maria, ele não era simplesmente mais um homem, ele era o Filho de Deus e ele precisava morrer. Paulo vai ensinar aqueles irmãos, aqueles judeus que haviam ali se deslocado para a sinagoga por causa da destruição do templo do ano 70. Paulo agora vai fazer com que aqueles irmãos fossem convencidos de que Jesus era o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade e redimi-la pelos seus pecados. Para muitos irmãos, o arrebatamento da igreja, o nascimento e a morte de Jesus é apenas mais uma história da carochinha. Mas para nós o arrebatamento é a esperança da igreja, é a esperança que arde em nossos corações. Nós cantamos um hino da harpa cristã e nós dizemos, nossa esperança é a sua vinda, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Muitos já deixaram de aguardar a Jesus, muitos já deixaram de acreditar que Jesus vem, mas nós continuamos com o nosso
nosso coração fervendo pela vinda do Mestre, e dentro de nós precisamos todas as manhãs cantar, ressoar e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós aguardamos o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Paulo vai se deparar com um sentimento, no versículo 5 do capítulo 17 nos diz assim: mas os judeus desobedientes, movidos por inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e ajuntaram-se contra o povo, e alvoroçaram-se a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-lo para junto do povo. Paulo se deparou com um sentimento faccioso chamado de inveja. Porque tem gente que é assim, pastor Elias. Eles não simplesmente estão preocupados se eles estão anunciando o evangelho. Eles estão preocupados em criticar, em falar mal, em dizer que a igreja é de divisão, em dizer que nós nos levantamos contra. Mas nós temos convicção na nossa alma, lá no nosso coração, irmãos, arde a presença do Espírito Santo de Deus, e nós sabemos em quem nós temos crido. Nós temos sabido quem é o Deus da igreja. Podem se levantar, podem criticar, podem invejar, podem falar contra, mas nós vamos perseverar falando do amor de Jesus. Eles invejaram a atitude de Paulo e disseram assim: por que esse homem, ele passou pela cidade de Anfípolis e pela Apolônia, e ele chegou aqui em Tessalônica, uma cidade desenvolvida, uma cidade de grande comércio, por que ele não passou por aqueles lugares? Porque hoje na escola dominical foi falado que Paulo, ele foi um fundador de igrejas. Paulo foi um implantador de igrejas, e ele tinha uma visão missionária acima daquilo que os outros apóstolos de Jesus tinham. Ele tinha no seu coração assim: eu vou pregar em Tessalônica, eu vou anunciar em Tessalônica, eu vou falar do evangelho lá, e as outras cidades que são circunvizinhas, elas serão alcançadas pelo poder do evangelho. Por que eles queriam alvoroçar? Porque eles sabiam que se eles fizessem aquilo, irmãos, Paulo agora seria barrado. Ele seria agora parado de pregar aquela mensagem, ele seria impedido de levar o evangelho do Senhor Jesus. Só que eles não conheciam o poder que há no evangelho, eles não conheciam o poder que há no Espírito Santo, porque todas as vezes que tentaram perseguir, parar o povo de Deus, sabe o que aconteceu? Deus trouxe crescimento para o seu povo. O livro de Êxodo vai falar a respeito da nação de Israel. Eles entraram no Egito, estavam escravos, estavam amassando barro, estavam fazendo tijolos, e houve naqueles dias, no coração do rei daqueles dias que não conhecia José, de tentar perseguir aquele povo, de tentar parar aquele povo, de tentar barrar o crescimento daquele povo, matando os meninos que nasciam ali. Sabe o que aconteceu? Deus usou até as parteiras que não eram crentes, para poder preservar a vida daqueles nascidos. Sabe para quê? Para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Tentaram perseguir a igreja em Jerusalém, os irmãos estavam lá naquele fogo, um falava em língua estranha, o outro interpretava, um orava para aquele que estava enfermo, ele era curado, e falava: vamos perseguir a igreja. Lá em Jerusalém o povo começou a dispersar. Sabe o que aconteceu? A igreja começou a crescer, o poder de Deus começou a ser expandido pelo Oriente Médio e por toda a Europa, porque ninguém pode parar o poder de Deus. Um dia o apóstolo Pedro, ele vai relatar isso no livro de Atos, quando ele teve aquela visão dos lençóis e dos animais, e eles então questionaram Pedro por que ele se alimentou daquilo, e ele então, olhando para os discípulos, Atos capítulo de número 15, ele relatou para eles e disse: quem era eu para que pudesse resistir ao Espírito de Deus? Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Podem tentar contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu emprego. Jesus é quem cuida de você. Fica tranquilo, não fica preocupado. Será que na próxima administração vai ter vaga para mim? Fica tranquilo, porque quem cuida da igreja é o Senhor Jesus. E pode ser que alguém tente tomar a vaga de alguém aqui, e quando ele se deparar, ele não vai ver nem eu e nem você, porque nós podemos estar lá na glória com o Senhor Jesus, morando com ele na eternidade. Aí, quando eles perceberam aquilo, eles falaram assim: não vai ter jeito mesmo não, vamos tentar mais, porque esse Paulo aí está causando só escândalo. Versículo de número 7. Os quais Jason então recolheu todos estes que procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus,
Quando eles percebiam que não podiam parar Paulo de pregar, eles falavam assim, vamos fazer um motim, porque Roma era um governo que não aceitava nenhum tipo de motim, nenhum tipo de ajuntamento de pessoas para poder criticar. E então Roma falou assim, aqueles homens falaram assim, vamos intentar e vamos causar um alvoroço. Porque quando nós causarmos um alvoroço, um grande barulho, eles perceberem que Paulo está envolvido, eles vão fazer com que ele seja disperso, com que ele seja levado de Tessalônica, com que ele saia daqui. E sabe o que aconteceu, irmãos? Na verdade, eles conseguiram. Na verdade, eles conseguiram fazer isso. O capítulo de número 17, o versículo de número 14 nos diz assim, no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Sabe o que aconteceu? Aqueles 21 dias que Paulo ficou ali, ele foi mandado embora e ele foi disperso. Mas Silas, que já havia passado por ele na prisão, no capítulo de número 16, ficou. Timóteo, que era o seu discípulo amado, que ele havia o discipulado ensinado, ficou em Tessalônica. E diante dessa situação me chama a atenção, porque quando nós vamos ver a história da igreja de Tessalônica, ela surgiu diante de uma circunstância da evangelização de apenas 21 dias de um apóstolo que foi chamado por Jesus. E o grande problema é, irmãos, o que nós estamos fazendo nessa última hora da igreja? Como que nós temos falado de Jesus, nós temos aproveitado, Paulo aproveitou a oportunidade que ele estava na cidade de Tessalônica e ele falou a respeito do Evangelho. Mas é no capítulo de número 4, desta carta, Robert, desta carta por quê? Porque Paulo agora vai ser despedido. Paulo passa por Bereia e quando ele chega em Bereia, nós sabemos da história que existiam alguns crentes ali, que eram muito fiéis e eles examinavam a Escritura de uma forma muito clara. E eles fizeram um motim contra aquele homem também, e ele vai ser despedido, ele vai para Atenas. Paulo, saindo agora de Atenas, do meio dos gregos, ele chega na cidade de Corinto. E é em Corinto que ele começou a escrever a carta para a igreja de Tessalônica. E ele então vai escrever aquela amada igreja, dizendo aos irmãos que eles resistissem firmes. O capítulo de número 1 desta carta, por favor, irmão, abre comigo. Tessalonicenses, capítulo 1. E o versículo 2 nos diz assim, sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência e da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é Deus. Paulo, em outras palavras, estava dizendo assim, queridos irmãos de Tessalônica, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu parti daí, eu fui perseguido, eu fui sim injuriado, só que eu estou grato a Deus pela vida de vocês, porque eu tenho tido notícia que mesmo diante de toda essa perseguição, diante dessa injúria, vocês estão com 3 características muito claras de uma igreja que amadureceu na fé. Paulo vai dizer assim, porque eu tenho ouvido falar da vossa fé, eu tenho ouvido falar do vosso amor um para com os outros, eu tenho ouvido falar que vocês têm demonstrado o amor, a comunhão para com os irmãos, e eu também tenho ouvido falar a respeito de vocês, que vocês estão diante do Senhor, e vocês têm paciência, na esperança que está no vosso coração. Mas Paulo continuou escrevendo essa carta, irmãos, e quando chegou no capítulo de número 4, ele vai fazer algumas respostas aos corações dos irmãos que estavam ali. Porque começou a surgir no meio da igreja de Tessalônica um questionamento. Alguns diziam assim, vamos parar de trabalhar, porque Jesus disse que vem, e vamos aqui, eu quero trabalhar para o meu Senhor na rede, ficar aqui descansando e aguardando. Paulo ficou observando aquilo, alguns queriam até se vestir de branco, para chegar lá no céu preparado. Mas Paulo falou assim, vocês não podem fazer isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, que vocês precisam continuar. Fiquem quietos enquanto a vossa salvação, mas continuem trabalhando, aguardando a vinda do Senhor. Só que quando entra no versículo de número 13, ele vai trazer um esclarecimento muito claro,
porque eles estavam questionando e dizendo assim: como que vai ser essa história de arrebatamento? Quem vai ser arrebatado, quem não vai? Como que vai ser? Alguns diziam assim: eu acho que Jesus já até voltou. Outros diziam assim: será que Jesus vem mesmo? Aí ele entra no versículo 13 dizendo assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito ou acerca daqueles que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu quero ensinar para vocês uma doutrina que faz com que o coração do homem seja vivificado. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: eu quero falar para vocês acerca do arrebatamento. Eu quero falar para vocês a respeito da esperança que a igreja não pode deixar de morrer, porque nós sabemos que muito em breve Jesus virá buscar a sua igreja. E Paulo continua a sua epístola dizendo assim: e eu quero que vocês entendam uma coisa, que aqueles que dormem em Cristo, ou seja, aqueles que morreram, irmãos, cada uma das pessoas que morreram em Cristo antes de nós, desde Gênesis até o último crente que morrer antes da vinda do Senhor Jesus, ele será tomado e será salvo e será levado antes de nós. Paulo disse assim: eu quero que vocês entendam uma coisa, que aqueles que dormem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E essa é a esperança que a igreja tem. Nós nessa pandemia, nós perdemos entes queridos, nós perdemos pessoas amadas, nós perdemos, irmãos, uma igreja que deixou de ser militante como nós e passou a triunfar, passou a estar aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Mas nós temos uma esperança em nosso coração, que nós vamos nos encontrar com todos esses irmãos, o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Nós temos em nosso coração um firme sentimento e temos convicção de que Jesus virá buscar a sua igreja. E esse acontecimento, irmãos, ninguém vai poder parar. Esse acontecimento ninguém vai poder impedir. Esse acontecimento eles vão ter que entender, e nós não vamos estar aqui para poder simplesmente ver o que vai acontecer no mundo, porque nós seremos tomados com o Senhor Jesus. E Paulo diz assim: porque se Cristo ele ressuscitou, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, que nós também ressuscitaremos. E ele continua dizendo assim: porque o mesmo Senhor, ou seja, falando que Jesus ele viria, e ele disse assim: o mesmo Senhor virá com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos estar, irmãos, aqui, e eu não sei se pode ser ainda nesse culto, quando muitas pessoas não vão ouvir o som de uma trombeta, mas nós, o que aceitamos a Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, que nos entregamos a Ele e cremos na sua vinda, nós vamos ouvir o som de uma trombeta. Essa trombeta faz aqui alusão à mesma trombeta que Moisés, ele tocava no meio do arraial de Israel. Porque nós estamos falando de 3 milhões de pessoas que estavam com Moisés. E quando o povo precisava de levantar acampamento para poder se deslocar, eles vinham então e ressoavam uma trombeta com um grande barulho. E então os judeus entendiam: vamos deslocar as nossas tendas, porque nós vamos embora daqui. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos na Bíblia Sagrada mais de 153 grandes sinais que representam que Jesus muito em breve, ele virá buscar a sua igreja. Isso tudo são indícios de que muito em breve, a trombeta do Senhor Jesus, ela vai soar para todos nós, irmãos, e nós precisamos pedir: Jesus, nos ajuda a ficar firme com o Senhor. Jesus, me ajuda a ser mais crente, a ser fiel à tua palavra, porque eu quero ouvir o som dessa trombeta, eu quero ser levado deste mundo, transportado para as bodas do Cordeiro nos 7 anos, aonde nós vamos estar em festa com o Senhor. E aí hoje de manhã nós ouvimos os nossos jovens cantar o refrão do hino de número 422, que diz assim: que irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar,
com os crentes de todas as idades. Naquele lugar nós vamos cantar, nós vamos entoar belos hinos ao Senhor Jesus, nós vamos ser livrados, irmão, da ira que virá neste mundo no período de grande tribulação, e vamos estar para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Paulo continua dizendo assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos numa noite de culto, onde nós vamos daqui a pouco relembrar a morte e ressurreição do nosso amado Jesus. Vamos pedir Jesus, porque os dias difíceis fazem com que muitos crentes desanimem o seu coração e percam a esperança do arrebatamento. Existem muitas especulações a respeito desse evento, irmãos. Um homem chamado Whitefield, no século XVIII, ele marcou uma data para a vinda de Jesus. E sabe o que aconteceu? Furada. Um homem chamado Johnson, ele também tentou fazer isso. Em um mesmo ano, ele marcou 3 vezes a vinda do Senhor Jesus, e não aconteceu. Nós sabemos que o líder de uma grande religião que nós conhecemos, ou de uma seita, ele também marcou para o ano de 1914, a vinda do Senhor Jesus. E diante desta ocasião aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e eles pensaram: é nesse dia que vai vir Jesus. E Jesus não veio. Depois soltaram um jargão: 2000 chegará, mas 2000 não passará. 2012, o ano da profecia, saiu até filme, irmãos. 7 de setembro agora, soltaram mais uma profecia aí nas redes sociais. Só que isso não invalida a nossa esperança. Nós sabemos que mesmo diante de todas essas heresias, essas situações que envolveram, a nossa alma aguarda o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Paulo vai escrever aos irmãos romanos, e ele diz: sede pacientes na tribulação. Sabe por quê, irmãos? Porque a tribulação que nós estamos enfrentando aqui hoje, ela vai produzir um peso de glória muito excelente, que nós vamos desfrutar dele lá no céu. Jesus não nos fez para permanecer aqui na terra, Ele nos criou para o arrebatamento da igreja, para sermos salvos, e como disse aqui o apóstolo Paulo, nós estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Esse é o desejo que nós temos, esse é o desejo pelo qual nós relembramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, porquanto Ele diz: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Que nós possamos pedir Jesus para reavivar no nosso coração o desejo de nós irmos morar no céu, se é que o desejo de muitos já se desvariu. Queria colocar-nos de pé, por favor, com a permissão do nosso. Eu quero fazer uma breve oração nessa noite. Talvez você veio para este culto nessa noite e você ainda não é membro de uma igreja evangélica. Mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo a última hora da igreja aqui. Nós estamos passando nos últimos dias, tudo isso de enfermidade, de pestes e tantas outras coisas mais, são indícios de que Jesus vem muito em breve para nos buscar. Por isso vamos pedir Jesus para nos dar graça. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E eu tenho convicção de que quando Ele voltar, nós vamos estar todos com Ele lá no céu. Vamos orar. Senhor, eu preguei a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Quero Te agradecer por esta igreja, Jesus, pela vida dos nossos irmãos, dos nossos departamentos. Meu Pai, porque desde o início deste culto, o Senhor tem falado conosco, meu Pai, a respeito do céu, a respeito da morada celestial, a respeito do lugar aonde nós vamos desfrutar com o Senhor. Deus, nós vamos, meu Pai, passar para a dimensão aonde o nosso corpo não
sofrerá mais corrupção, aonde nós não teremos mais dores, enfermidades e tantas outras coisas mais que assolam este mundo. Ó Deus, nos ajuda, meu Pai, santifica-nos pela Tua palavra, meu Deus, dá-nos firmeza, constância na Tua casa, para que nós possamos aguardar, meu Deus, e que essa esperança, a esperança do arrebatamento da igreja, ela esteja, Senhor Deus, queimando em nossos corações, porque muito em breve o Senhor virá nos buscar. Ajuda-nos a permanecer com o Senhor, ó Deus, é o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo.